Vamos para Números capítulo 12. Vamos olhar aqui um princípio dessa questão da autoridade. Porque antes do cristão se sujeitar à autoridade delegada por Deus, é preciso que ele reconheça a autoridade inerente a Deus. E por natureza, nós temos essa dificuldade de obedecer. Principalmente no que concerne se aquela pessoa ela for mais nova, ou se ela tiver alguma outra situação em que, mas como que eu vou me submeter a essa pessoa? A questão é reconhecer a autoridade de Deus na vida daquela pessoa. Se nós não reconhecemos isso, a autoridade inerente a Deus, então nós vamos ter muita dificuldade nessa questão da obediência. A obediência. E Deus estabeleceu a autoridade dele já no Jardim do Éden. Quando ele criou as coisas, ele disse para o homem: cuide, dê nome às coisas, cultive. Então ali o Senhor já estabeleceu a sua autoridade. A autoridade delegada. Deus criou todas as coisas no Jardim do Éden. Mas a quem Deus estabeleceu para dar nome aos animais? A quem Deus estabeleceu para cuidar daquele jardim? Não foi o homem? Então ali já temos a autoridade delegada por Deus. Deus criou todas as coisas. Mas ele disse ao homem: você vai cuidar desse jardim. Parafraseando a criação, você vai cuidar, você vai cultivar, você vai guardar esse jardim. Mas como nós temos o princípio de Lúcifer, então a serpente vem e faz tudo ao contrário. Não, você não tem nada, pode comer, não tem problema nenhum. Então é sempre assim, irmãos. Todas as vezes nós vamos obedecer, sempre haverá essa voz contrariando a vontade de Deus. Não, não é bem assim não. Esse irmão, ele não tem essa capacidade toda não. Quem é esse irmão? Ele acha que é alguma coisa? É assim que Lúcifer faz. Não, Deus falou isso não. Ele sabe que o dia que você comer, você vai se tornar como Deus. Esse é o princípio de Lúcifer. Se tornar como Deus. Se tornar como Deus. Mas nunca será Deus. Então, amados irmãos, aqui nós temos um retrato da autoridade. E aqui nós temos um retrato da oposição contra a autoridade. Vamos olhar para esse texto aí de Números 12. E Miriam, Números 12 diz assim: e Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope, com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? Ah, o Senhor só fala por esse irmão? O Senhor só fala através da vida desse irmão? Não, Ele fala também através da minha vida. Ele pode falar através de mim. Mas olha o texto. E o Senhor ouviu isso. O Senhor ouve todas as coisas, irmãos. Não esqueçamos disso. O Senhor ouve todas as coisas. Quanto mais o que concerne a vida da sua igreja. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Aí está o perfil desse homem, que o Senhor falou com ele lá na sarça ardente. Um homem que o Senhor levantou para tirar o povo do Egito com mão forte. O Senhor levantou. Não foi Moisés que quis um dia. Pelo contrário, Moisés não queria. Moisés correu. Moisés fugiu. Mas o Senhor levantou Moisés, esse homem manso. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. Chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E aí o Senhor vai dizer para eles agora: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão. E falarei com ele em sonho. Se tiver um profeta entre vocês, eu vou falar com ele em visão, eu vou falar com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés. Deus agora vai dar testemunho de Moisés. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. O que se requer dos cooperadores de Deus? Que eles sejam encontrados fiéis. 1 Coríntios capítulo 4. Um outro assunto também. Fiel em toda a sua casa. Deus está falando de Moisés. Fiel em toda a sua casa. Com ele, falo boca a boca
de maneira clara e não por palavras obscuras. Ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? O princípio aqui, irmãos, tenhamos cuidado quando nós falamos contra aqueles que o Senhor tem levantado na sua casa. Porque quando eu resisto à autoridade, eu estou resistindo ao próprio Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, porque essa questão aqui é uma tratativa direta com Deus. Não está aí o texto muito claro? O Senhor não chamou Miriam e não chamou Arão para tratar desse problema, de desobediência, de insurgência? Então, quando nós resistimos à autoridade delegada na casa de Deus, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Não que os pecados não devem ser tratados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, mas lembre-se, irmãos, é uma autoridade delegada por Deus. E na casa de Deus ninguém se faz autoridade. Princípio de Atos capítulo 6. Nós nos consagraremos ao ministério da palavra e oração. Separe entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Outro princípio de Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo: separai-me agora Paulo e Barnabé para o qual o ministério que eu tenho chamado. Então, quem estabelece a autoridade na casa de Deus é o próprio Deus. E aqui não é uma qualificação profissional, é uma qualificação que vem do alto. É uma autoridade que vem do alto. É uma autoridade que o próprio Deus, pelo Espírito, agora estabeleceu na sua casa. E não foi o homem. Porque na casa de Deus não tem hierarquia. Na casa de Deus ninguém manda mais, ninguém manda menos. Na casa de Deus é que aquele que quer ser o primeiro, seja esse o que serve. É assim que é o princípio na casa de Deus.